Olá, gente, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? Não sei que hora que você está assistindo esse vídeo. Eu tô fora de casa, né? Eu, é, e por isso eu não, assim, eu já não gravo com muita qualidade, porque eu não tenho aparelhos, não tenho técnicas, né? Para, por exemplo, fazer uma edição de vídeo, etc. Né? Vou até fazer o curso do pessoal dos Galãs Feios, né? Do Marco Bezzi e do desculpa, não tem jeito, vou falar só do Marcos Bezzi, né? Esse tem um curso no ICL e ensinam toda essa coisa de você produzir vídeos, né? Produzir conteúdo para a internet, né? Eu estou até fazendo aqui, estou fazendo isso propositalmente, gravando, fazendo até um comercial, né? Porque eu assisto sempre, né? Os Galanceiros, apesar do professor Paulo Giraldelli, que eu assisto muito também, fala mal de todo mundo, né? Ele é engraçado aquilo ali, eu acho engraçado, meu sorriso está horrível. Pessoal, ainda é política, né? A eleição passou, né? Mas nós vemos aí, né, o que está acontecendo, as coisas horríveis que estão acontecendo aí com essas estradas interditadas, ainda muitos bloqueios foram desfeitos, mas ainda existem muitos bloqueios, ainda existem alguns bloqueios por aí, manifestações na porta dos quartéis. Né? Anteriormente o pessoal estava pedindo intervenção militar com base no artigo 142. Depois de muita discussão e de vários juristas de verdade, né, se manifestarem dizendo que a intenção do artigo 142 da Constituição não é dar às Forças Armadas a força de poder moderador, né, de solução, de resolver problemas de solução entre conflitos entre os poderes, né, que deveriam ser harmônicos, né, entre si, como diz a própria Constituição, executivo, legislativo e judiciário. Então, o que é que acontece? Eles agora pararam, né, de pedir intervenção militar e estão pedindo intervenção federal, que piorou, né? Intervenção federal, segundo a Constituição, é quando o governo federal, né, intervém nos estados ou nos municípios devido a algum tipo de má gestão, né? Um governador com uma gestão praticando coisas inconstitucionais ou um prefeito no município, e aí o Ministério Público ou outro, outro ente, né, qualquer da federação que pede a intervenção naquele estado ou naquele intervenção federal naquele estado ou naquele município. Então esse pessoal continua burro. Infelizmente, eu não sei, eu estava conversando ontem com um pastor já, nós chamamos jubilado, é aquele pastor que exerceu todo o seu ministério e parou, né, foi aposentado. Então a gente chama de jubilado. E era ele e a esposa dele. Ele começou a falar, eu comecei a conversar com ele, né? Porque sou evangélico também, a gente começou a conversar ali. E aí, de repente, a conversa, por parte deles, não por minha parte, despencou para essa questão da política e desse apoio das igrejas evangélicas. Eu tenho que falar aí, porque eu pensei, minha gente, que ia parar, que ia acabar, mas não. Parece que a coisa se revigorou ainda mais, né? E eles dão crédito a todo tipo de fake news. Então, a esposa lá do pastor dizendo que nós vivemos numa ditadura, como é que esse tal de Alexandre de Moraes faz um negócio. A gente fica até com medo de falar aqui, porque pode ser preso. Né? Quer dizer, é um absurdo. As pessoas não entendem, né, a função, né, de um Supremo Tribunal Federal, de um Tribunal Superior de Justiça, de um Tribunal Superior Eleitoral,
não entendem a função do ministro do STF, do ministro do TSE, né? Os seus poderes, aquele absurdo daquela deputada louca, bolsonarista, a Carla Zambelli, correndo atrás, nos jardins, gente, nos jardins, né? Quem conhece os jardins em São Paulo sabe que é uma região classe média ali, classe média alta, né? Jardins é um local onde mora, mas é um local muito movimentado, e ela com a arma correndo no meio da rua, entrou num bar, e ela e os capangas, né, que andavam com ela, não eram você não pode chamar aquela gente de segurança, você tem que chamar de capanga, que é o que eles são. O cara sacou logo, de início sacou logo um 38, não sei qual era, mas foi um revólver. Eu suponho que seja 38, né? Porque eu sou militar e eu conheço mais ou menos uma arma de ver pela aparência, mas eu suponho que era um 38 aí de 6 polegadas. Então é um revólver imenso, né? Um colega meu até brincava, né? Olha quem está aparecendo aqui. Né? Um colega meu até brincava que um revólver 38 de 6 polegadas, de cano de 6 polegadas, reforçado, você corria atrás dos bandidos, né? Corria atrás dos bandidos e você triscava-se no ombro do bandido antes de atirar nele. Então, e ela, aí foram falar para ela que já tinha uma determinação, né, uma resolução do TSE dizendo que desde o dia anterior às eleições até o dia, porque a ração dela está bem aqui, até o dia da própria eleição, né, ou se não me engano, no dia após a eleição, ninguém, a não ser as forças de segurança, poderia andar armado pelas ruas, né? E até as forças de segurança tinham que estar a 100 metros, no mínimo, de um lugar de eleição, um lugar de votação, de uma sessão de votação, né? Então, depois da eleição, com essa coisa aí, nós vimos recrudescer, né, esse movimento bolsonarista totalmente acéfalo. Quando eu falo acéfalo, não é porque não tem um líder, uma cabeça, não estou falando acéfalo, é porque não tem cérebro, né? Não tem uma lógica, não tem uma coisa. Porque as eleições foram eleições livres, eleições sem nenhum, não há notícia de nenhum incidente, né? Que possa provocar assim, não, vamos cancelar as eleições limpas, né? Eleições que 2 candidatos concorreram, inclusive em alguns estados, em 12 estados da federação, né? E ganhou aquele que levou mais votos. No caso do Brasil, né, da República Federativa do Brasil, o Lula ganhou com 2 milhões de votos a mais. Ele precisava ganhar apenas com 50% dos votos válidos, mais um voto, né, já seria suficiente. Não, mas ele teve 2 milhões de votos, 2 milhões de votos a mais. Agora, eu quero deixar esse vídeo curto, mas é muita coisa para a gente falar, gente. É muita coisa para a gente falar. Eu quero até recomendar aqui para vocês o Portal do José com relação a essa questão aí, que ele explica bem essa questão da intervenção militar e agora dessa intervenção federal que estão pedindo. Mas a gente viu também, né, a gritaria, a loucura, né, que esse povo foi elevado quando espalhavam fake news, né? E eles vibravam, eles pulavam, eles gritavam. Meu Deus, eu vi uma senhorinha ajoelhada no chão, batendo no peito, com loucura, porque anunciaram que já tinham comprovado as eleições, tinham comprovado a fraude nas eleições, né? Outra notícia corriqueira foi a da prisão do Xandão, né? 2 eventos que eu achei marcante, achei
interessante para provar a ignorância desse povo. Mas não estou falando que a ignorância está só lá do lado da direita, não. A esquerda também tem a sua ignorância, mas esses dois fatos, esses dois revelam bem a ignorância desse povo que está fazendo movimento ainda, né, nas ruas, atrapalhando aí o ir e vir do cidadão, né? Um foi de um petista que se infiltrou lá no meio e eu vi, né, foi ele filmando, eu vi na hora, que ele disse assim, prender o Xandão. Quando ele disse isso, tinha uma pessoa perto dele, um bolsonarista, o bolsonarista se virou para ele com o olho arregalado, como é que é? Aí ele repetiu, prender o Xandão. Aí esse cara começou a pular e a gritar e dizer, prender o Xandão. E aquela coisa começou a se espalhar ali como rastilho de pólvora. E de repente estava todo mundo pulando louco, porque o Xandão estava preso, tinha sido expedido o mandato de prisão do Alexandre de Moraes. Meu Deus, é uma loucura, né? O outro foi um cidadão que foi ler, gente, eu vou ler aqui agora o mandado de prisão do Xandão, do Alexandre de Moraes. E aí começou a ler uma petição de um advogado, né? Eu sou advogado, eu sei bem como é que é isso. Uma petição, então ele estava lá. Aí tinha a primeira qualificação do advogado e tal. Aí pedido de prisão do Alexandre de Moraes, né? E aí o cara começa a falar e blá 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 e vai lá pro final os pedidos, né? Aí, a decretação nos pedidos lá, né? A decretação da prisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Talvez essa peça tenha sido confeccionada até por um desses advogados analfabetos, né? O pessoal chama de porta de cadeia, uma coisa assim. Bem, e de repente todo mundo estourou, né? Então é loucura mesmo, uma coisa sem assim, aquele rapaz pendurado, né? No para-brisa de um caminhão, loucura, tanto do motorista que o motorista parou, pediu para ele descer, ele não desceu, o motorista pegou a estrada. E você vê que o motorista estava muito veloz, você vê que ele estava ali a uns 100 por hora, porque ele estava na faixa da esquerda e estava ultrapassando. Teve umas motocicletas que ultrapassaram o caminhão, mas você vê o caminhão ultrapassando vários veículos. Se aquele rapaz cai, né, ele virava carne moída, né? Então, loucura, tanto do bolsonarista que se pendurou no caminhão, né, no para-brisa do caminhão, como do caminhoneiro, né, porque o caminhoneiro também não podia fazer aquilo ali, né, porque se aquele rapaz cai, o motorista do caminhão ia responder sim por homicídio, e não era homicídio culposo. O homicídio culposo é aquele que você faz sem a intenção de matar, né? O homicídio doloso é aquele que você faz com a intenção de matar. É claro que o motorista não tinha a intenção de matar, mas a gente chama o crime de préter doloso. É quando você assume, né, o risco de matar. Então, ao dirigir aquele caminhão a mais de 80 por hora numa rodovia, né? O motorista, por vários quilômetros, né? Alguns dizem que é 80, mas eu não sei, não há fonte segura quanto a isso, quanto ao espaço percorrido, né? Mas, assim, aquele motorista assumiu o risco de aquele rapaz cair e ele passar por cima e matar. Então, o crime não seria um crime culposo, seria um crime préter-doloso. Mas o rapaz também, é claro, teria culpa. Então, isso seria a questão jurídica que eu não vou, né, debater aqui, porque eu quero me ater só aos fatos políticos que estão acontecendo. Então, outra coisa que está me deixando assim, eu estava conversando ontem com um pastor já jubilado. Jubilado é quando o pastor está aposentado, a gente chama jubilado. Então ele começou a conversar comigo sobre várias coisas e de repente ele despencou para a questão política. Não foi da minha parte, foi da parte dele. E aí ele começou a falar começou a falar do Bolsonaro e falar que nós só vivemos uma ditadura, porque o Alexandre de Moraes é que está governando o Brasil e é uma loucura. Aí começou a falar de Bolsonaro e engrandecendo o Bolsonaro. Bolsonaro eu que tenho um conhecimento de Bíblia razoável, eu digo que Bolsonaro, porque no Antigo Testamento, né,
aqui não estou aqui questionando a religião de ninguém, eu estou só colocando os fatos, né, com relação ao que os cristãos acreditam, né? Os cristãos também são monoteístas, acreditam num só Deus. Mas no tempo do Antigo Testamento haviam vários deuses, né? Baal, os Baalins, que seriam deuses menores, Astarote, que era uma deusa e tal. E os judeus, né, se desviaram do culto a Javé, né? A Yahvé ou a Jeová, né? Introduziram esses Baalins, Baal, essas imagens, né, desses deuses no próprio templo construído por Salomão. Hoje nós vemos a igreja contaminada, totalmente contaminada por esses, por crentes, por evangélicos, por alguns católicos também, que entronizaram Bolsonaro. Não é questão, minha gente, eu não estou falando que cada um tem a sua opção de voto, pode votar livremente, independente de ser evangélico, ou de ser católico, de não ser cristão, de ser budista, pertencer a outro tipo de religião, ou de religião, de ser um bandista, por exemplo, né, de ser espírita. Cada um tem a sua opção de voto e vota lá, não tem problema nenhum. O problema surge quando você professa uma fé, né, uma fé religiosa, né, e você age contra os princípios éticos, morais ou espirituais, né? Na filosofia nós iríamos falar aqui de metafísica, né? O objeto principal do culto dessa religião. E no caso dos cristãos é a adoração a Jesus Cristo, né? A crença, a crer em Jesus Cristo, né? Como Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, crer em Deus, né? Alguns creem na Trindade, outros não creem, é outra questão também. Mas, assim, se nós formos falar em linguagem cristã, então eu vou dizer assim que a igreja se tornou possuída por demônios. Porque brigas dentro da igreja, né? Irmãos atirando dentro da igreja, atirando em outros por causa de política, porque está lá o pastor ou o ancião fazendo uma pregação, não, uma propaganda de Bolsonaro, aí o irmãozinho se levanta lá e diz que não concorda, porque está ali na igreja para servir a Deus e não para servir a político. Aí se levanta outro atrás dele, que é policial, foi armado para a igreja, e aí começa a discutir com ele e dá um tiro no outro. Minha gente, o que é isso? Aonde é que nós estamos? É por isso que eu digo que tem a questão do anticristo, a Bíblia fala, Paulo fala da questão do anticristo, né, que ele vai vir e se colocar como Deus, né, se assentar num trono como se fosse Deus, né? E as pessoas vão adorar ao anticristo, né? Vão adorar aquele... Porque, assim, eu acredito piamente agora, principalmente depois da eleição, que pastores foram para os púlpitos dar sermão, tipo, assediando novamente, porque já havia um assédio antes para votar. Agora o assédio com os cristãos, com as pessoas, com os crentes, ou com os católicos que estão ali, ou na missa ou no culto, é um assédio porque culpando as pessoas ali porque o Bolsonaro foi eleito, porque a igreja não obedeceu a orientação do seu pastor. O pastor orientou no sentido de votar em Bolsonaro e agora nós perdemos, né? Porque Bolsonaro é a salvação para o Brasil, é a salvação para a igreja. E aí eu faço que nem Gideão, que foi um dos juízes de Israel, né? Que ele foi e na casa do próprio pai dele tinha um altar, um oratório lá para os deuses pagãos, Baal, né? E ele foi lá e destruiu à noite. Aí no outro dia os sacerdotes de Baal foram até a casa do pai de Gideão, né? Pedindo para que ele entregasse Gideão, para que eles matassem Gideão, porque Gideão tinha profanado, né? E o pai de Gideão diz: para que vocês estão aqui com espadas para matar o meu filho? Porque ele destruiu as imagens de Baal. Baal não é Deus?
Se ele é Deus, que ele, né? Que ele haja, que ele se vingue, que ele faça alguma coisa, que ele mate o meu filho. Mas vocês, para que vocês estão fazendo isso? Aí eles foram embora. Agora está acontecendo a mesma coisa. Uou, e agora a gente tem notícia até de que o Bolsonaro espancou a Michelle, inclusive depois da eleição, que ela não estava com ele naquele dia do discurso. Isso é um ex-deputado bolsonarista que não foi reeleito e que está postando aí, foi num podcast e falou que o Bolsonaro bate na Michelle, e bateu nela nesse dia, que ela não estava lá do lado dele, porque estava toda cheia de marcas. Né? Eu não sei se isso é verdade, eu não estou aqui propagando isso, dando isso como certo, dizendo que é uma notícia, porque eu estaria fazendo uma fake news. Né? Não estou dizendo isso, mas é notícias que a gente escuta dos próprios bolsonaristas, um bolsonarista, um ex-bolsonarista. Né? Então, eu não sei o que é que está acontecendo. Né? Eu posso dizer, usando a linguagem cristã, que Satanás está entronizado dentro da igreja. Será que nós precisamos de uma nova reforma? Né? Porque houve a reforma com Lutero, com Zwinglio, com Calvino, né? E a igreja, um dos pontos da reforma era exatamente a separação entre o Estado e a igreja. Será que nós temos que fazer isso de novo, uma nova reforma? Né? Que eu não vou chamar de reforma protestante, porque se vier essa reforma, se viesse, né? Que eu não creio que venha. Minha gente, eu queria só fazer esse desabafo mesmo, estando longe de casa, não podendo gravar e tal, mas para dizer para vocês, se Bolsonaro perdeu, então é porque ele não era salvador do Brasil, nem salvador da igreja. O salvador da igreja é Jesus Cristo, né? Como disse Paulo, se não me engano, aos Colossenses, né? A nossa esperança está nos céus, né? De onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então não é o nosso Senhor e Salvador Bolsonaro ou Lula, ou seja lá quem for. Tá certo? Bem, já estamos com 22 minutos, eu queria que fosse menos de 15, então eu vou encerrar por aqui. Mais tarde a gente, né? Peço a vocês que o canal é novo, né? Acho que não tem nem 2 inscritos, mas já tem mais gente que viu vídeos, né? Então se inscreva, se você assistiu o vídeo, se inscreva no canal, se você concorda, né? Se você está nessa mesma linha, ou você já foi assediado moralmente, religiosamente, né? Agora vai ter que ser criado o assédio religioso, né? Assine o canal, dê o like, né? Passe à frente, né? E eu vou estar sempre gravando aqui diariamente, eu vou estar gravando para esse canal, vou estar gravando vídeos para esse canal, sempre falando ou de política, ou de filosofia, ou de religião, né? De Bíblia. Eu não gosto de usar a palavra religião, porque cada um tem a sua religião. Eu quero falar de Bíblia, né? Eu quero falar de Jesus Cristo, quero falar de Deus, não quero falar de qual é a religião que está certa, se é essa ou se é aquela, tá certo? Eu quero falar de Jesus Cristo. Pois tá bom, minha gente, então uma boa noite a todos. Para mim é boa noite, não sei para vocês aí, na hora que assistir o vídeo. Até mais.